Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Quando se fala em civilização, quando se fala em cultura, a ideia filosófica de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, são perguntas assim temáticas do coletivo, né? Do humano. O Em Guarda recebe aqui, vocês estão vendo ao meu lado aqui o mestre Gil Rodrigues, de Tai Chi Chuan. Obrigado pela presença aqui no Em Guarda, mestrão. Obrigado mais uma vez por estar aqui. E eu estou falando nessa questão da humanidade, mestre, porque a gente que, não importa se estamos aqui no Ocidente, se está no Oriente, o olhar para si ou procurar respostas é uma continuidade do ser, não é verdade? Exatamente. Bom, e para isso, primeiro, muito obrigado mais Opa. uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar muito sobre esses temas todos que você falou, mas, sobretudo, colocar um olhar, e também não só o olhar, mas os nossos ouvidos para a cultura chinesa, né? E para isso nós temos aqui duas pessoas que são nossos convidados aqui, e que eu queria já apresentar. Por favor. Professora Shuyu Lin. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que é professora de cultura e língua chinesa. Sim. Dr. Heng, Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. que é terapeuta em medicina tradicional chinesa. Opa. Então, são duas pessoas muito queridas, muito amigas e que estão hoje aqui para a gente ter uma conversa e poder aí conversar um pouquinho sobre a cultura chinesa. E tem tudo a ver com a nossa história, não é, professora? Porque a arqueologia, a gente fala arqueologia, faz escavação do passado para trazer luz ao presente, né? E quando nós falamos em passado está aí. Quantas coisas da China mostrando que os traços da humanidade vêm lá daquelas origens, não é isso? E, verdade, na nossa cultura chinesa, né, que represento hoje aqui, é uma cultura que volta muito o olhar para o passado, que resgata bastante a sabedoria dos sábios antigos e está sempre pensando em como adaptar para os dias de hoje e como poder trazer toda essa sabedoria para a luz. A professora fala muito bem português, parabéns. Ela é natural de Taiwan De Taiwan. e domina muito bem idioma, não é isso? Muito bem. Parabéns, viu, professora? E o doutor Heng? Isso, Heng. Heng. Isso, terapeuta. Isso. Me especializei na medicina tradicional chinesa, né? E hoje atendo também no espaço Shaoshan. Também sou natural de Taiwan e vim desde pequeno aqui para o Brasil. Nossa, Shaoshan é onde está lá o mestre Gil Rodrigues, né? Sim. Shaoshan é um centro de cultura oriental, fica ali no bairro Santa Cecília. Santa Cecília. Isso, exatamente. E lá você abre as portas de São Paulo para essa cultura. Né? Exatamente. Lá, como um outro amigo também de Taiwan falou recentemente, lá o que a gente procura fazer é ser uma ponte entre a China, Taiwan, China e os ocidentais, sobretudo quem está aqui no Brasil, quem está aqui em São Paulo. Então, por meio das atividades regulares como Tai Chi, Kung Fu e Qigong, além disso nós temos os atendimentos também que são feitos pelo Dr. Heng e também temos os cursos oferecidos pela Shaoshan, que ficam aí sob a responsabilidade da professora Shuyu. Então, para a gente é um espaço muito importante justamente para que a gente consiga promover essa integração entre China e Brasil e os amantes de cultura chinesa. Nós ficamos assim, acho que muita gente que acompanha o noticiário ficou acompanhando, né, que teve um grande feriado na China agora, né, professora? Uhum. E tudo a ver com o que nós estamos falando, que é a cultura, né? A gente viu muitos símbolos, não é isso? Da passagem do feriado e tal. Você pode falar alguma coisinha sobre isso? Esse último festival que teve é o Festival do Meio Outono, né? Outros conhecem como Festival da Lua. É uma das datas mais importantes, né, celebradas na comunidade chinesa. E também é uma das datas que é muito importante, não apenas lá, seja China, Taiwan, mas como também para toda a comunidade chinesa que está espalhada pelo mundo todo. Então, nesse dia, a família faz questão de se reunir, porque é o Festival da Lua, e a Lua, na nossa cultura, simboliza a união, a harmonia.
Então, nesse dia, as pessoas sentam para apreciar, né, a lua, que é a mais bela do ano todo, e reúne a família. E por isso que é uma data muito, muito importante e especial. O mestre Gil, a gente, enquanto brasileiros, né? Sim. A gente ouve e vê as coisas que eles falam da cultura e o pouco de conhecimento que a gente tem. E o nosso olhar e a nossa escuta para isso. A gente olha para o nosso país, ou olha para o Ocidente e fala, qual a diferença, né? Não sei se a palavra correta é diferença, mas tantos anos e milênios a história da China, eles mantêm, conseguem manter essa simbologia, ou esse padrão, esse pensamento coletivo, né? E no Brasil, muitas coisas se perdem, né? O nosso folclore se perdendo, as tradições se perdendo. A gente tem um processo, acho que não só no Brasil, mas em todo o planeta, né? Algumas manifestações mais tradicionais, de fato, têm perdido espaço para coisas novas, para novidades. E quando a gente olha para a China, ou mesmo, sobretudo, para Taiwan, o que a gente consegue observar é que existe um movimento de se manter as tradições, de se manter esses eventos, como a professora Chuyu comentou, que é um evento que já existe há muitos e muitos anos, e até hoje a família, não só os avós, os pais, mas sobretudo os filhos, ainda mantém essa tradição. A gente tem ainda no Brasil, em algumas regiões do Brasil, algumas manifestações culturais que ainda se mantêm, né? Você vai para o norte ou para o nordeste, ou até mesmo no sudeste, mais nos interiores, você ainda tem algumas festas populares que se mantêm. Mas à medida que esses filhos vão saindo das suas casas e vão ganhando a cidade por conta de necessidade de trabalho, às vezes acabam se desligando dessas tradições e precisam voltar para suas casas para poder manter essas tradições. Então, esse festival que foi celebrado agora, que é o Festival do Meio de Outono e da Lua, a professora Chuyu até comentou que é muito comum se reunir a família. Então, é uma forma de você trazer os filhos de volta para casa e manter, se reconectar a essa tradição. E os filhos, ao se reconectarem a essa tradição, vão conseguir passar isso para os seus filhos e os seus filhos. Então, é uma forma de você continuar mantendo isso. Esse coletivo é muito importante é o que vincula uma nação, não é isso, professora? A ideia do coletivo, assim, a irmandade, o estar vinculado, o ter um ponto de referência, né? Por isso que a China passou por tantos problemas, dificuldades e consegue se manter, né? Sim, Márcio, você falou muito bem. Acho que coletivo é uma palavra que pesa muito, é muito importante na cultura chinesa e é uma das coisas que mais manteve a cultura ainda viva hoje em dia. Claro que teve algumas perdas, muitas mudanças ao longo de milênios, né? Mas a essência ela se mantém justamente por priorizar o coletivo acima do individual. É um dos conceitos muito importantes da cultura. O Dr. Ren está quieto, né? A gente está brincando com ele, que ele é muito novo, tem que colocar uma barba nele, é muito menino, não é não? Mas, doutor, sim, a gente fala de cultura e claro que, nossa, a gente está falando de coisas, né? Lá de trás, a nossa história. Sim. E você vem da medicina tradicional chinesa. E essa história da medicina chinesa para a contemporaneidade? Então, falando em cultura, já na China eles têm uma continuidade. Então, antigamente, a história da medicina chinesa tradicional já tem uns 5.000 anos ou mais. E hoje ainda mantém, lógico, por tempo perdeu algumas coisas, algumas técnicas também foram perdidas, foram renovadas, mas seu princípio ainda mantém. No caso, a gente vê diferente aqui do ocidental, né? Que nessa parte da prevenção já faz parte da cultura na China. Tem em casa, por exemplo, quando eu era pequeno, né? Minha mãe fazia mocha, que é uma técnica da medicina tradicional chinesa também, e ventosa, em casa. Em casa, não precisa ser um médico, né, ou um profissional para
atuar nessa área. Você pode explicar o mocho e o ventosa, só para quem está, né? Sim. Rapidinho só. Ventosa eu sei que é aquele... hoje a gente vê que aquele vidro, né, que a pessoa Isso. coloca... Isso, ventosa, esse período da Olimpíadas, né? Ah. Onde os americanos, o Michael Phelps também, Sim. que fizeram várias ventosas no corpo para ajudar, beneficiar. Na verdade, seria tirar mais a fadiga da competição e do treinamento. Então, a ventosa seriam os copinhos, né? Que a gente antigamente era de vidro, com fogo a gente aplica. Hoje já tem de plástico e de uma arminha, né? De Pressão. sucção, de pressão. Hoje já está se tornando mais com os americanos com aquelas manchas assim. Todo mundo já quis saber que Sim. manchas eram aquelas. É essa, você fala de sua mãe que herdou dos pais, que Isso. já vai aprofundando-se na história, né? Isso. Então, e quando isso acontecia, uma febre, um resfriado, lá na China, normalmente eles resolviam já em casa. Algo mais grave, logicamente, teria que ir em um hospital ou numa clínica de medicina. Doutor, e quando falamos de China, falamos de uma região vasta onde o clima Sim. é ou muito quente ou realmente extremamente frio. Né? Isso. E também, como a China é muito grande, não é toda região que tem clínica, que tem um médico ou um profissional. Então, essa parte de prevenção, né, se mantém de família para família. Eu ouvi dizer, mestre Gil, que em termos de artes marciais, todo praticante, quando um mestre de arte marcial, chegava a um ponto que do ensino, que ele precisava aprender um pouco da medicina chinesa. Isso continua? Olha, o exemplo que a gente tem, não só, sobretudo dentro da Shaoshan, porque a Shaoshan nós temos duas escolas de artes marciais, né? A Ponlai, que é o Kung Fu, e a Chen Jiagou, que é o Tai Chi. Todos os nossos dois mestres, tanto o mestre da Ponlai é um exímio conhecedor de medicina chinesa. Isso que o Dr. Heng falou, de fazer coisas em casa, de moxa e ventosa. Quando nós fomos a Taiwan, eu vi por diversas vezes o mestre aplicando ventosa, inclusive uma técnica que eles fazem, eu não sei se chama ventosa, doutor, que é com uns bambus, que faz uma sangria e utilizam os bambus para fazer o mesmo processo, eu imagino, que da ventosa. Isso no ambiente de treino. Então, ele era o mestre dos alunos e ele domina algumas técnicas também de medicina chinesa. E o mesmo acontece com o nosso mestre de Tai Chi. Ele também conhece muito de medicina chinesa, até porque o Tai Chi, ele tem como princípio, ele segue alguns princípios que são os mesmos princípios da medicina chinesa. Então, quanto mais você vai praticando e treinando, mais você se torna necessário que você consiga prevenir, como o Dr. Heng falou, por meio de um conhecimento básico para você cuidar da sua saúde e numa eventual necessidade você poder também auxiliar algum aluno, enfim. Essa palavrinha prevenção está aqui, ó. Acredito que para nossa mente, para nossa cabeça, prevenção é algo aí que a gente precisa discutir mais. No segundo round, vamos falar de prevenção do ponto de vista do olhar chinês, da medicina chinesa e para os nossos cuidados aqui, não é isso, mestre? Exatamente. Retornamos daqui a pouquinho, pessoal. Muito bem, pessoal de guarda. Eu estava conversando aqui que é um assunto que mexe com o nosso pensamento, né? Porque a gente é acostumado a qualquer situação já corre a uma farmácia ou vai fazer uma consulta diante de uma queixa, né? A ideia da prevenção é evitar essa queixa, não é verdade? Exatamente. O doutor, quando eu falo de seus pais, que aprenderam dos pais dele, eu estou me lembrando que na arte marcial é a mesma, praticamente a mesma escola, que é uma herança, né? A medicina tradicional chinesa, ela acaba sendo também uma herança, que depois se profissionalizou, se catalogou? Isso, na verdade, precisamos pesquisar já 5.000 anos atrás. Isso talvez
a professora Xiu pode ajudar por conta das histórias. Mas a medicina chinesa surgiu na humanidade, na necessidade do povo chinês. Então, antes não era nem chamado medicina tradicional chinesa ou medicina oriental, né? Seria uma medicina criada popular. No caso seria o nome popular, porque o povo precisava ir atrás das ervas. Ervas são as principais. Na China usa muitas ervas, poucos remédios industrializados, mais ervas. Até hoje também, para cura, E a diferença entre uma medicina chinesa tradicional e uma ocidental, que podemos falar bem simples, que a medicina ocidental, ela trata mais sintomas, né? E vou dar um exemplo daqui a pouco. Já uma medicina tradicional chinesa, não. Ela vê o corpo ao todo, trata um diagnóstico, o que está acontecendo, e depois trata a causa e não sintoma. Um exemplo seria a febre, né? Temos uma febre provocada pelo resfriado, pelo vento frio. O corpo teve alguma alteração e teve febre. Outro caso seria pelo calor, insolação. Então, esses dois pacientes, se forem para um hospital ocidental, o médico ia receitar os mesmos medicamentos para esses dois pacientes. Já para um médico da medicina tradicional chinesa, o tratamento seria diferente e o remédio também. Eu devo estar falando, estou imaginando alguns filmes que eu fiz, né? Tem aquele mestre naquela loja e atrás dele várias gavetinhas e chega o paciente, não é isso? Esse é o cenário, né? Isso. Com as ervas, né? Isso mesmo. E tem um catálogo de quantas ervas medicinais tem na medicina? São milhares. Milhares, né? Milhares. E vai fazendo composições uma com a outra diante da... Isso. Tem um livro, né, que eu comprei essa vez lá em Taiwan, que parece uma enciclopédia, né, muito grande, só de ervas. A gente está falando que a professora podia... Tem como a gente buscar essa... digamos, esse berço nascente da medicina tradicional para cá, professora? Medicina tradicional chinesa é um tema que é muito encantador, até mesmo porque a sua base ou a sua origem é os mesmos princípios que fundamentam a cultura chinesa. Então, basicamente, isso que Heng falou, né, desse conhecimento compartilhado, vem muito da observação da nossa relação ser humano com a natureza, né, de como o nosso corpo reage diante de fenômenos diferentes, seja das estações, né, das plantas, da alimentação. E tivemos ao longo dos milênios, né, algumas pessoas muito importantes que fizeram um trabalho de catalogar, né, de organizar esses materiais, né. Então, por exemplo, um personagem que é até considerado como lendário, que escreveu uma obra muito importante da medicina chinesa, chamado Huangdi Neijing. A tradução seria O Imperador Amarelo, a tradução literal, né? Então, uma personagem super lendária que conseguiu organizar várias ervas, né, explicar as funções das ervas. Então, tivemos várias pessoas importantes como essa, né, que organizaram essas informações populares, né? E claro, depois, com as aplicações, as técnicas que foram surgindo, tudo ficou cada vez mais sistematizado, né? Mas isso não foi de sempre, não foi desde sempre. Já tivemos vários momentos em que o autor desse livro, que o Heng comentou também, é praticamente um livro que todos os terapeutas se baseiam para estudar, para consultar as ervas medicinais, né? Mas na época dele, ele quis fazer essa compilação porque tinha muitos livros errados, com informações erradas, de plantas muito parecidas, só que com funções totalmente diferentes. Então tinha casos de envenenação
de intoxicação, até de morte por registros errados nesses livros. Então ele se sentiu missionário e então quis aprofundar no conhecimento da medicina chinesa. Nem era a carreira dele, o pai sim. Então desde pequeno, essa coisa de herança familiar, Sim, né? sim, sim. Ele foi aprendendo, absorvendo, mas quando viu que muita gente, terapeuta, não tinha o conhecimento técnico necessário, pensou, vou fazer isso. Começou a estudar para valer e ele foi uma pessoa mais importante, uma das mais importantes da medicina chinesa, né? Mas isso que você perguntou da fonte, é justamente da observação da relação homem com a natureza. Na medicina chinesa, eu ouvi o Heng falar várias vezes da relação do grande universo, do mundo de fora, ou seja, da natureza, com o pequeno universo, que é do nosso organismo, né? Então, se a gente for comparar, o mundo de fora tem as 4 estações, segue os períodos todo dia, né? E dentro de nós, a medicina chinesa fala que a energia circula também em determinados períodos, em órgãos determinados. Acho que Heng explica melhor essa parte, mas só para mostrar que tem uma correlação muito intrínseca entre o nosso organismo com o mundo. E principalmente se a gente for pensar nos 5 elementos, que são os elementos que esses sábios antigos detectaram, categorizaram e representaram o universo com esses 5 elementos. Ou seja, esses 5 elementos compõem o universo. Deles surgem todas as combinações possíveis que formam tudo. E no nosso corpo também temos esses 5 elementos. Aí daí tem essa grande sacada de que esses 2 universos são muito relacionados e, portanto, o conceito de saúde, de autocura, né, de equilíbrio, tem a ver com, será que conseguimos manter o nosso organismo no seu funcionamento natural, como da natureza? Falou, entre outras coisas que você falou, professor, a questão do equilíbrio. A gente está falando de prevenção, né, mestre? E equilíbrio é uma outra palavra que também chama atenção, porque parece que, a meu ver, né, um dos grandes erros da humanidade é ou está num extremo ou está no outro. Sim, É isso? sim. O mestre Gil é mestre de Tai Chi, Tai Chi Chuan, entre outras coisas de artes marciais. E o Tai Chi, fala-se Tai Chi, o Chi é exatamente isso, né? A questão da energia, não é isso? Também, também. Eu acho que, como a professora Chuyu comentou, acho que tem uma questão hoje que é os excessos e os extremos. Acho que tanto o Tai Chi como o Qigong, Kung Fu, e a gente tem na medicina chinesa isso muito presente. Eu acho que a busca tem sido cada vez mais para que a gente evite os extremos e os excessos. São os excessos que vão gerar desequilíbrios, são os excessos que vão provocar doenças, mas o Dr. Heng é mais especialista para falar sobre isso. Acho que do ponto de vista do Tai Chi e do Qigong, são atividades que promovem, que possibilitam que a gente consiga harmonizar mais isso que a professora Chuyu falou, o macro com o micro, né? Porque é como se a gente tivesse um universo dentro da gente. Essa é a visão chinesa, né? Então, o que está fora também se manifesta dentro, o que está dentro também se manifesta É fora. uma correlação Então, eu preciso harmonizar e equilibrar isso para que eu tenha uma boa saúde, para que eu tenha vitalidade, para que eu consiga, inclusive, há textos que falam de longevidade, né? E a longevidade não é necessariamente só a quantidade de anos, é sobretudo viver bem, viver com saúde, viver de E há forma... pessoas com 40, 50 anos que não têm longevidade. Exatamente, Ok. exatamente. Doutora, a gente aprende na escola aqui o corpo humano, cabeça, tronco humano, não é isso? Sim. Na medicina tradicional chinesa, como você vê o corpo humano? O corpo humano ainda também, então sempre temos cabeça, tronco, perna, mas ele, como falei no início, a medicina chinesa vê o corpo como um todo. O funcionamento, ele é como um todo. Para um tratamento, um sintoma X, eu não trato apenas um órgão. Eu preciso diagnosticar os outros órgãos para ver se estão em harmonia, que é essa palavra muito importante para os órgãos também. Se estiver um órgão deficiente, pode causar uma desarmonia entre os outros 5 órgãos, né, no caso. São 5 órgãos e 6 vísceras.
Esse ver o corpo em conjunto, num todo, a professora falou dos cinco elementos. Nós estamos falando assim de uma ordem, digamos, que o corpo tem um mapa de leitura, mestre, é isso? Assim, as coisas são todas como que, na linguagem moderna, como na internet, tudo conectado. Sim, sim. É tudo muito conectado. Eu acho que tem um outro movimento também, que a professora Shuyu até comentou, que tanto no Tai Chi como no Qigong e na medicina chinesa e em artes contemplativas, o que existe é um caminho na direção do natural, um caminho na direção daquilo que é mais espontâneo, natural no sentido da conexão com a natureza. Então, se fosse falar de mapa, ou se fosse falar de está tudo conectado, sim, está tudo conectado, desde que a gente consiga manter essa conexão com a natureza, essa conexão com o universo. E essa conexão, ela pode se dar de N maneiras, de N formas. Quando a gente não está se sentindo bem e faz uma opção por ser tratado com medicina chinesa, a gente está buscando também uma forma de, pera lá, eu acho que eu estou em desarmonia, algum órgão ou uma série de órgãos aqui não estão funcionando bem, um conjunto, 2 ou 3. E aí, como é que eu busco essa harmonização para que eu tenha uma saúde melhor? Esse voltar, então, quando você está falando, mestre, eu estou imaginando assim, no início da conversa, quando falou da festa do meio outono, parece que quando a gente está em contato com as coisas naturais, ou com o vínculo, com a história, parece que é uma forma de nós estarmos enraizados. Seria isso, professora? E hoje, assim, a gente fala em cultura chinesa, mas estamos assim, aqui no nosso calendário 2017, né? E a linguagem de falar cultura chinesa não muda, mantém esse padrão. Pois é. Claro que tivemos algumas modificações da língua, mas uma das grandes características da China, da cultura, é que tivemos muitas mudanças de dinastia ao longo dos anos, né? Mas o eixo central da cultura se manteve, assim como as suas artes, a manifestação principal e a língua. Então é um dos fatos muito curiosos de como essa cultura ela é bem enraizada. Por isso, mesmo quando a China foi dominada pelos mongóis, eles que foram achinesados culturalmente e não ao contrário, né? Então, a China, mesmo passando por tantas mudanças, ela mudou, mas também teve uma outra parte que não mudou. Isso tem muito a ver também com o Tai Chi, que é a mudança e a não mudança. Parece que a tempestade vem por cima e baixa, a água corre normalmente, né, mestre? Eles estão na Shaoxing, onde encontramos a escola, mestre? Isso, a escola está localizada na Rua Jaguaribe, 466, no bairro da Santa Cecília. É um espaço que está lá aberto, de braços abertos para acolher, enfim, todo mundo que tiver curiosidade e quiser conhecer um pouco mais da cultura chinesa, de segunda a sábado. Maravilha. Agradeço bastante a presença desses dois grandes aí, pensadores, divulgadores da cultura, e vão retornar no Engorda, viu, pessoal? Estaremos de volta com esses dois personagens. Não é isso, Bessão? Com certeza, com certeza. Obrigado, professora. Obrigado, doutor. Obrigada. Muito obrigado. Opa. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, mestrão. Obrigado. Pessoa, Engorda. Saúde e paz.